Minha promessa para você é fale francês como um francês nativo. Então, absolutamente todos os conteúdos que nós vamos ver nesse canal, que sejam de filmes, de série, de músicas, de passeios nos diversos países francófonos, que sejam dos segredos do francês, como nós vamos ver hoje, tudo é relacionado a falar o francês como um francês nativo. E esse canal é para que brasileiros, notadamente, também falantes de português, me sigam e aprendam muito a falar francês, muitas e muitas palavras. Eu sou Antoine, francês, filho de uma francesa, e por meu pai, brasileiro, sou também brasileiro. Meu pai é professor como eu, só que ele é professor da Universidade Federal de Minas Gerais, como o pai dele, meu avô, e minha mãe é chefe aqui em Paris e hoteleira de alto padrão. Em outro vídeo eu vou contar um pouquinho da minha história. Aqui eu já quero trazer conteúdo, eu quero trazer para vocês os segredos do francês, uma série de vídeos onde nós vamos ver na prática cada um dos 5 segredos do francês. Então, o primeiro segredo é relacionado a um mito muito perpetuado por aí. Você que é brasileiro, você que é brasileira, você faz bico para falar o francês? Ouh là là! Sim ou não? Faz bico para falar português? Sim ou não? Muitos de vocês não. Nós não fazemos bico para falar português. Então vamos imaginar uma situação aqui. Imagine que o seu sobrinho no churrasco, o Dudu, uma criança, ficou sem o suco dele porque sua tia esqueceu. Aí você vai falar, tia, o suco do Dudu. Repete essa frase comigo aqui que está na tela. O suco do Dudu. Você conseguiu perceber que você vai falar o suco do Dudu e os seus lábios o tempo inteiro vão estar fazendo o bico. Se você não souber como faz aquela foto do Instagram, lembre de uma coisa: é só falar o suco do Dudu e tirar uma foto que sai aquela foto lá que muita gente gosta. Hoje nós vamos entender que esses bicos são essenciais. Nós temos os sons de. Vem comigo no material. 3 tipos de lábios que eu chamo de bico, mas são os lábios, 3 formatos nos quais os lábios se colocam. A, I, E. 3 lábios abertos. A e E. O. Como nas palavras sinônimo, tônico, ônibus, vovó e pó. Os lábios vermelhos, que fecham bem, suco, uruçu, dudu, vovô, ioiô, retrô. Como tá bom, som e bombom. Esses são os sons de bico em português. Exemplos de palavras. Suco, osso, oco, oco. Em francês, os sons de bico são I fechando os lábios, U, E fechando os lábios, E, e o mais raro, E fechando os lábios, E. Aqui a gente tem um I fechando os lábios, salut. Eu falo li fechando os lábios, lu. Ok? Muito bem. Vamos no primeiro segredo. Então, primeiro som de lábio, on, como sinônimo, tônico e ônibus. Mas em francês, sons de on, em francês, aqui os temos. Para você entender cada uma dessas frases, veja bem o que nós vamos fazer. Quando as letras estiverem vermelhas, eu vou ler exatamente o que está escrito em português, mas os meus lábios vão estar nesse formato na hora de eu ler. Por quê? Porque os lábios eles têm o poder de transformar os sons. Olha só o que acontece se eu fizer assim, ó. A, eu vier fechando, e vai acontecer com o meu A. A. O A transformado em O. Agora, se eu fizer isso com an, on, meus lábios transformam an em on. On.
Ah, que interessante. Então significa que eu consigo falar on como sinônimo tônico e ônibus. Você já tem esses sons bônus também, certo? Você já fala sônico, né? Um avião supersônico. Você fala já esses sons. Como é que eu falo eu entendo em francês? Eu falo je comprends. Aqui você tem que ler com o segredo do francês. Qual é o segredo? Você fecha os seus lábios para falar português, como a gente fecha os lábios para falar francês. Se você falasse suco do dudu, abrindo os lábios em vez de fechá-los, olha o que que ia sair. O suco do dudu, o suco do dudu, o suco do dudu. Fechou os lábios, ó. O suco do dudu virou o suco do dudu. Olha, que incrível, mesma coisa. Je comprends, fechando os lábios, vira je comprends. Ah, olha que incrível. Então significa que os lábios vêm transformando os sons. Exatamente, os lábios transformam os sons o tempo todo. Então, je comprends. Assim que se fala eu entendo em francês, je comprends, eu entendo. Ooh là là! Como é que eu falo você não está me ouvindo em francês? Eu falo você me ouve não? Que em francês fica tu m'entends pas. Feche seus lábios no vermelho e pronuncia comigo. Tu m'entends pas? Você me ouve não? Tu m'entends pas? Tu m'entends pas? Você me ouve? Não? Você não está me ouvindo? Então a gente vê que a negação ela para atrás do verbo em francês. O verbo é ouvir, né? E aí o não vem depois do ouvir. E aí a gente fala me ouve como se fosse o presente. Como vocês, quando vocês estão falando, está me ouvindo? Como se vocês estivessem usando o gerúndio. Você me ouve? Não? Você não está me ouvindo? Muito bem. Ooh là Próximo. Como é que eu là! falo eu pego o ônibus em francês? Eu vou falar je prends le bus. Eu vou pronunciar assim, ó. Je com P aqui, ó. Eu estou pegando esse P como se fosse um portal aqui que teletransporta essa letra aqui para isolar nosso R, para você conseguir falar o R correto do francês. Olha só. Je, je. E esse P, como é que eu falo ele? P, P. Ó, nos lábios aqui, se deixa os seus lábios fecharam. Je, e aí você dá um sopradinho, ó. Je, você sopra o P para fora. Je, aí o sopro é o que você coloca atrás do P para poder falar assim, ó. Je, e você fala ran fechando os lábios. Ran. Je prends, je prends, je prends. Le fecha os lábios, o le. Bis fecha os lábios, bus. Je prends le bus. Eu pego o ônibus. Ooh là là! E como é que eu falo eu espero aqui em francês? Eu vou falar j'attends ici. J'attends ici. Eu espero aqui. J'attends ici. Eu espero aqui. J'attends ici. Eu vou pronunciar j'attends. Coloca esse J no A, fica já. E fala tom onde ônibus. J'attends. Aqui, por que que a gente tem esse tracinho aqui? Para falar que essas letras não têm som quando a gente lê em francês, tá bom? Vai me seguindo, você vai entender essas coisas. J'attends ici. Eu espero aqui. J'attends ici. Eu espero aqui. Eu sei pronunciar. É interpretável? Por que que a gente tem esse interpretável? Porque nós, franceses, falamos exatamente com a mesma estrutura que vocês, brasileiros, que vocês, falantes português. Eu espero aqui. J'attends Ooh ici. là là! Como é que eu falo eu volto para casa em francês? Eu vou falar je rentre à la maison. Je rentre à la maison. E como é que eu vou pronunciar? Je rentre. O mesmo R que você faz na vibração do suor, do perder, do pudor, do falar, do beber, do dormir. Fala dormir, fala pudor, falar e fala rentre. É o mesmo R. Je rentre à la maison. Eu volto para casa. Je rentre à la maison. Eu saí, então eu volto para casa. Je rentre à la maison. Ok? É um verbo de ação 2 isso aí. Na parte gramatical eu vou explicar melhor. Aqui a gente está na parte de vocabulário e pronúncia. Vai me seguindo, você vai vendo essas coisas, eu vou falando para você nos vídeos, tá? Eu vou te dando as aulas, você vai percebendo esse conteúdo. Je rentre à la maison. Ooh là Como é que là! eu falo eu devolvo o pacote em francês? Eu falo eu devolvo o pacote, je rends le paquet, je rends le paquet. E eu vou ler G, fecha os lábios. Tudo que for vermelho, você fecha os seus lábios e pronuncia o que está escrito. Então, com os lábios fechados, suco do Dudu, né? Para saber como é que fecha o lábio, fala a frase suco do Dudu.
E aqui você vai falar che, fecha os lábios. G fechando os lábios, je, a letra G fechando os lábios. Je rends le paquet. Je rends le paquet. Eu devolvo o pacote. Je rends le paquet. Muito Ooh bem. là là. Como é que eu falo? Eu marco um horário, eu marco um compromisso, eu marco um encontro em francês. Eu vou falar je prends rendez-vous. E é interessante porque je prends rendez-vous ao pé da letra significa eu pego renda-vous. Eu pego renda-vous. Eu pego renda-vous. Para dizer, eu marco um horário, um compromisso, um encontro. Como é que eu pronuncio isso? Eu vou ler je. Então, você coloca a língua P, P, P. Você coloca os lábios colados, a língua está ali, ó. P, encostando nos dentes de baixo, e aí os seus lábios se colam. Então, fica P, jup, jup, jup. Um soprozinho, assim, um estalozinho, como se fosse uma explosãozinha com os lábios, ó. Je prends, je prends. Aí eu consegui falar o R. Está vendo esse buraquinho azul aqui, ó? É um buraco de teletransporte. Essa letra P que estava aqui foi parar aqui, ó. Je prends. Por quê? Porque a gente isola o R, especializando o francês para brasileiros, ok? Je prends. Lembrando que eu ensino francês especializado para brasileiros. Então, o francês especializado para brasileiros aqui sai daqui para aqui. Je prends rendez-vous. Eu pego renda-vous. Eu marco um horário, marco um compromisso, eu marco um encontro. Je prends rendez-vous. Muito Ooh là bem. Como é là. que eu falo eu procuro meu filho ou eu procuro minha criança em francês? Eu vou falar G, fecha os lábios. Je cherche mon. Aqui lê o que está escrito mesmo, tá? Mon. Só que esse M, ele faz uma ligação fonética, ele vai parar aqui na outra palavra como se fosse um N. Os fonemas vocálicos e as vogais, elas têm o poder de magnetismo, elas atraem, elas têm um magnetismo sonoro, elas atraem as consoantes das palavras anteriores. Mon enfant, o N aqui, está vendo? Que aqui a gente está colocando um som de M, né? Só que esse N aqui que vai parar aqui, ó, mon, porque o N tem som de um, e aí o N vem parar aqui, ó, mon enfant. Aí eu entendo. E o T não é pronunciado, por isso que eu tenho silêncio aqui. Tá vendo esses tracinhos? Silêncio. Je cherche mon enfant. Eu procuro meu filho. E é interpretável. Je cherche mon enfant. Eu procuro meu filho. Ou procuro minha criança, pode ser minha filha também. Je cherche mon enfant. Vamos supor, a brasileira vai buscar a filha na escola, ou o filho na escola pela primeira vez, não sabe direito como é, está um pouco aflita. Ela está aqui, ó. Os outros pais foram lá buscar os filhos deles, sem problema, né? Sem mais demais. E aí, je cherche mon enfant, eu procuro meu filho, eu procuro minha criança, pode ser também servir para minha filha, no caso. Je cherche mon enfant. Muito bem. Ooh là là. Como é que eu falo tô voltando para casa em francês? Eu falo eu volto agora, que em francês fica je rentre maintenant. Eu volto agora, je rentre maintenant. E para pronunciar, nós vamos falar G, fechando os lábios. Je rentre ment. Daí o T é a língua atrás dos dentes de cima, ó. Mant. É a pontinha, ela vai ficar no meio dos dentes, ó. Mant. E aí você consegue falar esse T assim, ó. Mant. Non. Mant. Non. Maintenant. 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 Je rentre maintenant. Eu reentro, né? Eu volto agora. Que vocês brasileiros falariam, eu tô voltando para casa. Muito Ooh là bem. Como é là. que eu falo? Eu tenho 30 anos em francês. Eu vou falar j'ai 30 ans. J'ai 30 ans. Eu tenho 30 anos. J'ai 30 ans. Eu tenho 30 anos. J'ai 30 ans. Para pronunciar, você vai falar j'ai. Tá vendo? Aqui é o T estalado, ó. J'ai 30. Fala ran fechando os lábios, ó. J'ai 30 ans. J'ai 30 ans. J'ai 30 ans. Eu tenho 30 anos. J'ai 30 ans. Muito bem. Ooh là Como é que eu là. falo eu estou atrasado ou estou atrasada em francês? Eu vou falar je suis en retard. Je suis en retard. Je suis en retard. Eu estou atrasado. Eu vou falar em francês, eu estou atrasado? Eu falo eu estou em atraso, tá vendo? Je suis en retard. E para pronunciar, eu vou ler G fechando os lábios. Je. Aqui eu vou ter um I fechando os lábios e um I sem fechar os lábios. Então, o que que você vai fazer? Faz um I bem longo assim, ó. E abre e fecha os lábios.
Je suis en. Tá vendo aqui? Portal? Portal se abre no S. Vem parar aqui com som de Z, ó. Je suis en. Ligação fonética. Os fonemas vocálicos e as vogais vão atrair as letras. Então, je suis en. Ré, fecha os lábios. Retard. Je suis en retard. Eu estou em atraso. Je suis en retard. Eu estou em atraso. Eu estou atrasado ou atrasada também funcionaria. Deixa eu colocar aqui para você, atrasado ou atrasada. Je suis en retard. Eu estou em atraso. Je suis en retard. Là Como é là. que eu vou falar? Eu tenho um documento importante. Eu tenho um documento importante em francês. Eu vou falar j'ai un document important. Exatamente o mesmo jeito que vocês brasileiros falariam, né? Eu tenho um documento importante. Não mudamos da estrutura do francês para o português. Se você viu meus outros vídeos, você vê que em alguns casos, né, a gente sempre vai mudar de estrutura. Então, j'ai un document important. Ó de vó. Cuidado com os acentos. É muito importante aqui te guiar pelos acentos de forma correta. Pó de poeira, tá? Important. J'ai un document important. Eu tenho um documento importante. J'ai un document important. Você vê que esse J aqui é uma palavra e o E outra palavra, né? Isso aí é o seguinte, você sempre vai ter o je como sendo eu, o J como sendo eu se vier vogal. E aí, o que que acontece? A vogal tá lá, o E não gosta das vogais e vai embora, e o J fica triste e chora. Ou não, E não vai embora. Ah, não, mas tem uma vogal, vou embora sim. E o J fica triste e chora. Daí o J chora. E o J sozinho não consigo pronunciar, então eu falo AI. O AI tem som de E em francês, fica com som da letra G, mas são duas palavras. Por que que são duas palavras? São duas palavras porque o J é eu e o AI é tenho. Entendeu como funciona? Daí eu tenho G, eu tenho, com som da letra G, mas se escreve assim, são duas palavras. J'ai un document important. Eu tenho um documento importante. Como é que eu falo eu peço ajuda em francês? Eu peço ajuda. Em francês eu vou falar eu peço alguma. Ó, tá, olha meus dedos, ó. Alguma ajuda. Eu peço alguma ajuda. Eu peço ajuda. Isso aqui é um artigo partitivo. Em um outro vídeo eu vou te explicar como ele funciona, tá? Muitos professores dão explicações escabaradas, XYZ do logaritmo da função quântica, não sei. Não precisa. Eu te explico isso de uma forma que você vai achar assim, a coisa mais fácil do mundo em outro vídeo, tá? Je. Procura lá o vídeo, artigos partitivos que você vai entender. Eu explico ele direitinho e a gente tem frases de exemplo, tá bom? Então, ó, je demande de l'aide. Eu peço ajuda. Eu peço alguma ajuda, tá vendo? Eu peço alguma ajuda. Je demande de l'aide. Esse alguma, ele é um silêncio em português. E você vai entender por que quando a gente estuda o francês e o português, até os silêncios vão falar. Vai lá que você vai entender. Je demande de l'aide. Eu peço alguma ajuda. Eu peço ajuda. Eu peço alguma ajuda. Je demande de l'aide. Eu peço ajuda. Muito bem. Próximo. Là Como é que là. eu falo em francês? Eu entendo devagar. Eu entendo devagar. Eu vou falar je comprends lentement. Je comprends lentement. E eu vou falar G fechando os lábios. Ó. Je comp. Lembrando do P estalado ali nos lábios se fechando. Je comp. Dá um soprinho com os lábios fechados. Ó. Je comprends lent. Então a minha língua atrás dos dentes de cima. Lentement. Je comprends lentement. Eu entendo devagar. Je comprends lentement. Muito bem, Là próximo. Eu vou là. finalizar esse vídeo com essa daqui, ó. Je parle
Sopra, ó, o F. Sopra ele entre os lábios, ó. E depois fala français. Français. É um sopro esse F, tá vendo? Ó? Français. Je parle. Ao L. Olha a minha língua, olha. Atrás dos dentes em cima, ó. Colado no céu da boca, atrás dos dentes em cima. Je parle. Eu coloco minha língua colada e eu falo L, ó. Je parle. Je parle. Je parle. Je parle. Soprando, ó. Français. Como se você estivesse soprando uma batatinha frita que tá quente, ó. Français. Je parle français. Eu falo francês. Muito bem? Nós vimos então nesse vídeo os sons de on. Nos próximos vídeos, nós vamos ver os outros sons e é bom que você vai aprender um monte de vocabulário, aprendendo a pronunciar, aprendendo a falar. Vamos que vamos. Esse é o conteúdo francês nativo. Espero que você tenha gostado. Se inscreva aqui no comentário, se inscreva no canal, se inscreva no perfil, dê o like, vamos participar, vamos me levar, vamos ajudar, que tem muita gente precisando aprender francês e eu estou aqui ao dispor de Ouh vocês. Je là suis Antoine, là. votre professeur de français. Au prochain cours. Até a próxima aula.